Graça e paz, irmãos e irmãs. Vamos à palavra? Hoje nós vamos usar dois textos, Gênesis capítulo 11 e Atos capítulo 2. Abra aí Gênesis capítulo 11 a partir do versículo 1. Diz assim: Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. E disseram: Venham, vamos construir uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo, e disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que poderão fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o outro. Assim, o Senhor os dispersou dali, pela planície da terra, e pararam de edificar a cidade. Por isso, a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra. Atos, do capítulo 2, vamos ler a partir também do versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu o som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, nós estamos vivendo um tempo onde é muito importante discernir a voz de Deus. As pessoas falam de muitas coisas. É claro que eu falo que nesse tempo nós precisamos, mas em todos os tempos sempre foi necessário. Mas eu creio que, como este é o nosso momento, é importante que cada um de nós tenha esta consciência de que os nossos ouvidos, de que o nosso ser precisa estar concentrado, centrado naquilo que é a voz de Deus, observando e atentos àquilo que Deus está falando para nós e para o povo neste tempo. Nós temos ouvido muitas vozes, nós temos ouvido muitos relatos de tantas coisas que estão acontecendo. Nós temos aí crise de saúde e crises acontecendo em todo o mundo, e cada um tem sua versão da crise, a sua própria versão, e muitos de nós muitas vezes se vê perdido em meio à confusão que o mundo está vivendo. Nós lemos dois textos bíblicos. O primeiro fala de Babel, esta intenção humana de construir uma cidade e uma torre que chegasse aos céus e que tornasse célebre, conhecido, famosos aqueles que a construíram. Estas eram as duas intenções daqueles que estavam construindo a cidade e a torre. Primeiro, se tornar famosos e conhecidos. Segundo, se manterem em um mesmo lugar da terra, contrariando a ordenança de Deus de que os homens precisavam povoar e encher toda a terra. Aqueles homens tinham duas intenções, que feriam a palavra de Deus. Porque Deus diz na sua palavra que Ele não divide sua glória com ninguém. E ainda havia uma palavra de Deus dizendo para o ser humano se espalhar e preencher e encher toda a terra. Mas Babel
Babel, ela traz essa intenção humana em detrimento à vontade de Deus. Enquanto que Pentecostes, no Novo Testamento, o texto que lemos em Atos, demonstra o contrário, demonstram pessoas reunidas em torno de um bem comum, em torno de uma vontade comum, que é a vontade de Deus, e a partir desta unidade em torno da vontade de Deus, o Espírito Santo de Deus é enviado, cumpre-se a promessa deste envio, e o Espírito então enche aqueles homens e mulheres, e todos cheios do Espírito Santo começam a desenvolver o Evangelho, pregar o Evangelho de Cristo em outras línguas, línguas compreensíveis àqueles que estavam perto. Enquanto que Babel, a multiplicação das línguas gerou confusão, e esta confusão os fez espalhar-se pela terra. Em Pentecostes, o Espírito Santo trouxe unidade na diversidade. Então hoje nós precisamos buscar em Deus esse discernimento. Em meio a tantas vozes que têm se levantado em nosso meio, nós precisamos estar dispostos a buscar ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ter uma disposição forte de buscar o Senhor e assim, conhecendo a Ele, ouvir a sua voz. Porque nós precisamos nos posicionar entre se somos Babel ou se estamos vivendo o Pentecostes do Espírito. Nós precisamos nos posicionar nesse tempo como igreja, se somos a igreja da confusão e das muitas vozes que não se compreendem, ou se somos a igreja da voz única da presença de Deus, a voz única do Espírito Santo agindo no meio da igreja. Porque essa decisão é importante, porque o mundo precisa da igreja, porque o mundo precisa de cada um de nós, porque Deus nos deixou como igreja nesta terra com um propósito, e o propósito é estabelecer o seu reino, propagar o Evangelho e salvar todo aquele e aquela que se encontra perdido e distante do Senhor. Então a igreja precisa decidir, a igreja precisa reconhecer o seu tempo, fazer uma leitura deste tempo e posicionar-se. Quem ela é? Babel ou ela é Pentecostes? Quem nós somos? A igreja que somos eu e você, quem nós somos para este tempo? Qual a nossa importância, qual a nossa relevância para este tempo? Nós precisamos nos posicionar para a glória do Senhor. Aleluia! Nós precisamos saber quem somos, meus irmãos e irmãs. Porque Babel confunde, mas Pentecostes explica. Babel diverge, mas Pentecostes converge em uma mesma direção. Babel separa, mas Pentecostes unifica a igreja. Babel é osteoporose, causando rupturas no corpo humano, nos ossos, e quebrando assim, fracionando aquilo que é o corpo de Deus. Mas Pentecostes é a liga de todas as juntas, gerando unidade na diversidade, fazendo de nós um só corpo em Cristo, no qual Ele mesmo é a cabeça. Pentecostes é projeto humano, mas Babel é projeto do Espírito Santo. Babel é destoante da graça. Mas Pentecostes, como um acorde bonito, é dissonante. Usa a diferença para fazer um belo som. Babel é vontade de pessoas, meus queridos. Pessoas que querem glória para si mesmas. Pessoas que querem se tornar conhecidas. Afaste-se disso, porque Pentecostes é sopro do Espírito nos conduzindo para o centro da vontade de Deus. Babel é egocentrismo puro. Pessoas no centro da vontade.
Pentecostes é cristocentrismo, é Cristo no centro de todas as coisas. A Ele é a glória, a Ele é o louvor, a Ele é a palavra, a Ele é a nossa vida. Ele é o centro. Aleluia, glória a Deus. Mas Babel é glória de homens que querem se tornar poderosos, enquanto Pentecostes é glória para Deus, é glória para o Senhor, é louvor a Ele, é honra. É como aquele cântico que nós muitas vezes entoamos na igreja, que diz: a Ele a glória para sempre. Amém. Quem é a igreja desse tempo? Quem somos nós nesse tempo? Nós somos o povo de Deus, o povo do Pentecostes, da unidade, da vida com Deus e da fé. Ou somos o povo da confusão, da bagunça, do desentendimento, da incompreensão? Qual é a igreja que você é? A qual igreja você faz parte? Quem somos nós em toda essa crise? Quem somos nós para este tempo? Pense, avalie a sua vida. Se ainda não somos, que nos tornemos a igreja do Pentecostes. Se você ainda não é, torne-se o crente do Pentecostes. O crente que ouve a voz do Espírito. A igreja que se guia pelo vento forte do poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Eu quero desejar a cada um de vocês, a cada um de nós nesse momento, a cada uma de nossas famílias, que este poder do Espírito Santo desça sobre nós, como o Pentecostes no tempo dos discípulos, mais uma vez se renove sobre a igreja do Senhor, sobre cada um de nós, para a glória dele, para a honra do nome de Jesus e para o louvor do nosso Deus. Amém. Fique com Deus e que o Senhor nos abençoe. Amém.